Então vamos lá. Eu preciso que você saiba algumas coisinhas sobre a tabela periódica. Então, lembrando, mais uma vez, que linha vertical a gente chama de família ou grupo, e linha horizontal de período ou camada. Se você observar, as famílias A, aqui 1A, 2A, 3A, são famílias dos elementos representativos. E elas têm alguns nomes. Família 1A, isso que você está vendo aqui, é de laranjinha. Tem o nome de família dos metais alcalinos. 3 desses caras aqui são bem importantes, que a gente vai trabalhar bastante. Lítio, sódio e potássio. Vale lembrar que o hidrogênio aqui não é o metal alcalino. Rigorosamente ele só está aqui porque ele tem um elétron na camada de valência. O hidrogênio não pertence a nenhuma família da tabela periódica. Família 2A ganhou o nome de família dos metais alcalinos terrosos. Essa de amarelinho. 3 que a gente vai trabalhar bastante: magnésio, cálcio e bário. Grupo 13 ou 3A, família do boro. O mais importante é o alumínio. É esse que a gente vai trabalhar bastante. Grupo 14 ou 4A, família do carbono. É o carbono que a gente trabalha bastante. Grupo 15 ou 5A, família do nitrogênio. 2 importantes: nitrogênio e fósforo. Repara que o grupo 13 ou 3A, 14 ou 4A, 15 ou 5A, o nome da família aqui é o nome do primeiro elemento. Família do boro, família do carbono e família do nitrogênio. Grupo 16 ou 6A é a família dos calcogênios. Esse verdinho aqui. 2 são importantes: oxigênio e enxofre. Grupo 17 ou 7A, família dos halogênios. Aí são 4 importantes: flúor, cloro, bromo e iodo. E aqui são os gases nobres. Os gases nobres: hélio, neônio e argônio. Outra coisa que eu quero que você saiba, além dos nomes das famílias, que a gente pode dividir a tabela periódica em 3 categorias. Seriam assim: a gente vai ter a região dos metais, a gente vai ter a região dos ametais, que inclui o hidrogênio, e uma categoria à parte aqui, que são a categoria dos gases nobres. Então, se olharmos aqui, o que você está vendo dessa linha grossa para a esquerda seria a região dos metais. Então, aqui seriam os metais. Da direita da linha, nós teremos os ametais. E a terceira categoria dos gases nobres, que é uma categoria distinta. Por que eu falo isso? Vamos pegar algumas características. Nessa região dos metais, a temperatura ambiente, os metais eles formam substâncias sempre sólidas. Então, todo mundo aqui dessa região é sólido, a temperatura ambiente. Sobre rigor, nessa região centro-ocidental, só tem um lago, que é o Lago do Mercúrio, que é o único metal que é líquido à temperatura ambiente. Mercúrio, fica localizado bem aqui na tabela periódica. Já aqui nos metais, não tem generalização. O carbono forma substância simples sólida, o nitrogênio gasoso, o bromo forma substância simples líquida à temperatura ambiente. Bromo está localizado bem por aqui na tabela periódica. Aqui. Aliás, só existe 2 lagos na tabela periódica toda: o lago prateado do mercúrio e o lago avermelhado do bromo. São os únicos líquidos à temperatura ambiente. Mas o que eu mais quero que você saiba dessa história, que a gente vai usar depois? A grande característica dos metais é a sua tendência da capacidade para dar elétrons. Esses caras, quando formam íons, eles têm uma tendência para doar
elétrons. Se tem tendência em dar elétrons, eles têm tendência quando viram íon em virar cátion. É por isso que o sódio, por exemplo, nunca você verá o sódio quando ele está na forma de íon como Na-. Ele é um metal, ele tem tendência a dar elétron. O sódio, quando ele estiver na forma de íon, será Na+. O cálcio também, quando ele estiver na forma de íon, vai ser cálcio 2+, e assim por diante. Se metal tem tendência em dar elétron, a metal vai ter tendência em receber elétron. A grande característica dessa categoria é a sua facilidade para receber elétrons. É por isso que você pega o cloro, por exemplo, que está aqui. O cloro, quando ele está na forma de íon, você não vai ver o cloro Cl+. O cloro vai estar sempre como Cl-, porque os ametais têm tendência a receber elétrons. E gás nobre? Gás nobre vai ter tendência a dar ou receber elétron? Nenhum dos dois. Gás nobre é superestável. Então guarda isso, que a gente vai usar para frente. Metal tem uma tendência, uma facilidade para dar elétrons. A metal, facilidade para receber. E gás nobre não está afim nem de dar, nem de receber elétron. Se você observar, tem uma linhazinha aqui, com uma corzinha um pouco diferente. Vou até voltar a tabela para você ver. Aqui. Alguns autores reconhecem que esse padrão diagonal como semimetais. O que a IUPAC fez? A IUPAC passou uma linha grossa e falou: pega o boro, por exemplo, família 13. O boro, na maioria das vezes, na maioria dos casos, está mais afim de dar ou receber elétron? Receber. Então ele foi classificado como ametal. Pega o germânio, do lado esquerdo da linha grossa. Ele está afim de dar ou receber elétron? Dá. Então ele foi classificado como um metal. Tá legal? Vamos fazer um exercício.